Continuando então aqui com o nosso programa. Então, o objetivo agora é a gente criar uma lógica de programação que efetue controle, né? Que faça alguma coisa com esses valores que foram lidos aqui em cada eixo, ok? No nosso caso, o que a gente quer fazer é controlar um robô, né? Então eu preciso de 4 ações diferentes aqui para depois eu implementar no programa principal, que é o comando para frente, né, para trás, para a esquerda e para a direita. Então é isso que a gente tem que trabalhar aqui, para que esses valores que foram lidos, né, efetuem esse tipo de controle. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir um tipo de visualização dessa tela de controle do acelerômetro. Porque quando eu mostrei para vocês que no modo retrato, nós temos esses valores lidos aqui, e quando a gente está no modo paisagem, né, ocorre uma inversão, porque o sistema de coordenadas do acelerômetro ele funciona dessa maneira. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir um estilo fixo, para que eu não precise me preocupar de quando o telefone estiver no modo retrato ou paisagem. Então a gente vai entrar aqui no Android Manifest.xml. Vocês vão aqui na Activity principal e a gente vai adicionar aquele parâmetro, né, que é o Screen Orientation. E é o Landscape, esse mesmo. Então eu vou definir ele como modo paisagem. Vou fechar aqui. Se vocês lembrarem do vídeo ali que a gente testou, quando ele está no modo paisagem, ele ocorre uma inversão desses valores, entre o X e o Y. Então, só para corrigir esse detalhe, eu vou só modificar aqui o valor do X com o Y, tá? Tá 1 aqui e 0 aqui. Aí vai ficar de acordo, porque aquela leitura padrão, né, 0, 1 e 2, é para o modo retrato. Beleza. Então, agora aqui o que eu vou fazer é adicionar mais um text view aqui no nosso design, tá? Vejam que ele está dessa forma por enquanto, está só efetuando a leitura dos valores, né? Vamos vir aqui, ó. Então eu vou iniciar aqui adicionando mais um text view, wrap content. Vou colocar um ID para ele, né? Direção. Um texto, só para aparecer na tela para mim visualizar ele. Text size 36 SP. Beleza. E vou colocar aqui no centro, com layout gravity center. Perfeito. Então tá aí. O objetivo aqui desse text view é nós visualizarmos a direção conforme a gente for modificando o nosso smartphone, né? Conforme a gente for movimentando ele, e de acordo com a lógica de programação que a gente vai criar, vai aparecer aqui a direção que o nosso robô está seguindo. Então, vamos voltar aqui ao programa principal. Eu tenho que adicionar essa text view, tá? Vou colocar aqui. Vou botar só dir mesmo. E aqui eu vou adicionar, né, o elemento, o dir, fazer a referência dele com find view by id.r.id.direção. Ok. Então, beleza. Está adicionado. E a gente vai trabalhar aqui nessa lógica aqui, ó. Aqui dentro, que a gente vai ter que fazer o bloco. Bom, como que vai funcionar? Eu vou ter que fazer alguns testes empíricos aqui, primeiro, porque eu vou ter que fazer o movimento com o celular e dependendo do valor que ele atingir, via de regra ele vai ter 9.81 por aí, aproximadamente. Então eu vou ter que fazer alguns testes empíricos aqui agora, né? Eu vou ter que colocar uma lógica aqui e ir testando na prática até acertar uns valores que eu achar mais adequados, vamos dizer assim, né? Eu vou fazer esses testes e vou explicar como que funciona. Bom, pessoal, então tá aqui a lógica de controle, são um pouco as linhas de programação aqui, e utilizando a estrutura if-else. Então, como que eu fiz? Eu peguei os valores de cada coordenada, de cada eixo, e de acordo com os valores que eu testei, né, eu comecei com alguns valores aqui, não me agradou, alguns testes que eu fiz,
E esses valores aqui que eu cheguei, que eu achei um pouco mais interessante assim para fins de controle, eu gostei do teste prático. Eu fiz todos os testes, obviamente, com o celular no modo paisagem, porque a gente definiu, né, ele como modo paisagem, né? Então é um modo fixo de tela, né? Eu sempre fiz duas condições. Então quando o x, nesse caso aqui, por exemplo, quando o x for maior que 5 e o z menor que 9, então a gente vai setar, né, o nosso texto direção para direita. Vai aparecer o texto direito na tela. Se você quiser fazer esses testes, tá? Eu vou mostrar depois como que o funcionamento dessa estrutura vai ficar mais claro para vocês, tá? Porque eu tive que fazer vários testes até achar os valores que eu achei ideal. Porque nesse caso aqui, ó, quando eu faço o movimento que eu defini para a direita, essas duas coordenadas, o x e o 9, eles satisfazem. O z vai para menor que o valor 9 e o x vai para mais que 5. Então eu acabo satisfazendo a condição que é para ir para a direita. De modo semelhante, para a esquerda, né? Quando o x for menor que menos 5 e z menor que 9, aí eu coloquei o texto ré, como se fosse o robô para trás. Quando o y for maior que 7, tá? Vocês vão ver isso na prática, vai ficar bem claro. E esse movimento aqui como se eu trouxesse o celular para trás, tá? Eu vou segurar ele no modo paisagem e eu trago ele um pouquinho para trás. Quando eu trago ele um pouquinho para trás, ele passa, o eixo y passa desse valor 7, né? E aí eu defino ele como a ré. E por último, para frente, que é quando satisfaz todas essas condições aqui, quando o x e o y for menor que 2 e o z maior que 9. Essa lógica de programação eu defini para um determinado movimento que vocês vão ver na prática. Se você quer definir outro tipo de movimento, aí você tem que fazer esses testes empíricos e ver da melhor maneira possível para funcionar. Então, eu vou rodar esse código aqui no meu celular e no próximo vídeo a gente vai testar essa condição, essa estrutura aqui, vou mostrar para vocês como é que funciona e quais os movimentos que eu defini para ter essas diretrizes aqui de direita, esquerda, ré e frente. E eu vou deixar essa estrutura dos valores para vocês, se vocês quiserem comparar com essa lógica aqui, ok? Que daí vocês vão ver que ele vai dar bem certinho, né, o movimento que eu configurei aqui para essas condições. Então, até o próximo vídeo. Pessoal, então eu estou com o programa aqui rodando no meu celular, tá? Então vejam que ele já está dando a direção para frente, né, porque como que foi definido, tá? Então, o celular nessa posição assim, ó, conforme eu estou segurando e mostrando para vocês, o x e o y ele ficam mais ou menos no 0, né? E o z, 9, entre 9 e 10. Então, na nossa condição lá, eu defini que se o z for maior que 9 e o x e o y for menor que 2, eu quero que o meu robô vá para frente. Então, por isso que ele está aparecendo na direção frente. Se eu der uma leve inclinada para trás, como se eu fosse para o meu lado, ele aparece a direção ré, porque lá na nossa lógica eu coloquei que eu queria o y acima de 7, eu queria que fosse ré. Voltando para cá, para frente, para trás, ré, ok? E agora a esquerda e a direita, eu defini aqui para a direita, por exemplo, o x maior que 5 e o z menor que 9, né? Então, o movimento que eu vou fazer vai ser esse aqui, ó. Vejam que quando eu faço essa inclinação, né? Essa inclinação da parte direita do celular para baixo, o x ele vai a mais que 5, né? E o z vai para menos do que 9. Então, aí eu vou mandar o comando para a direita do meu robô. Se eu voltar para cá, vai para frente. E para a esquerda, a mesma coisa, né? Se for menos 5, ok, esquerda, e o z menor que 9 vai dar a esquerda, tá? Olhem que vejam a inclinação que eu estou fazendo, né? Aqui para frente, para a direita, frente de novo, e a ré. Então, é assim que eu defini esses 4 comandos de controle do robô.
tá? Observando esses valores e fazendo os testes na prática de qual inclinação ele vai entender como esquerda, direita, frente e para trás. Você pode ajustar conforme você achar melhor, né? Se você fizer os testes aí e você quiser que ele seja mais sensível, por exemplo, não precisar ir tanto, só você ajustar os valores ali, né? Do X, por exemplo. Eu achei essa forma ficou adequada, para mim funcionou bem. E esse aí é o teste, então, das direções envolvendo o acelerômetro.